grato a Deus por mais este privilégio que recebo de poder estar ministrando a sua santa palavra em nossa casa espiritual, em uma noite festiva, 54 anos do nosso ministério, 53 do Círculo de Oração. Agradeço ao nosso Deus, antes de tudo, agradeço também ao nosso pastor presidente e a direção do Círculo de Oração, que nos concede esta honra, este privilégio. Que Deus nos ajude uma vez mais a ser canal de bênção para todo o povo de Deus que aqui está e aqueles que porventura possam estar aí nos acompanhando através da transmissão. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés e vos convidar a abrir a Bíblia no livro de Números, quarto livro da Bíblia, capítulo de número 32. Neste primeiro momento eu não vou fazer menção do texto, mas em um dado momento da mensagem nós vamos sim falar um pouco sobre o texto, mas em toda a mensagem falaremos sobre o tema da eternidade. 32 de Números, ali está, do versículo 1, a princípio do versículo 1 ao versículo 5, e depois nós vamos aqui do versículo 16 ao 19. Está ali projetado, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade ou Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê, ou outra tradução, graça, aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Versículo 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apresentando-nos adiante dos filhos de Israel, ou apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto lá temos a nossa herança, deste lado do Jordão ao Oriente. A minha tradução, na verdade, o versículo 19, ele diz assim: porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao Oriente. Amém. Antes de se assentar, não é costume fazer, mas eu vou pedir dessa vez, porque é uma didática que vai ajudar a fixar este tema. Eu vou pedir para você dizer a alguém, uma frase curta, que é a seguinte: diga para alguém aí: a eternidade está logo ali, da além do Jordão. Muito bem, repita aí de novo: a eternidade está logo ali, da além do Jordão. Muito bem, obrigado, pode tomar o seu assento, irmãos. A eternidade está logo ali. Basta passar o Jordão. Poeticamente escreveu o escritor do hino 509 da harpa, não é? Depois que o Jordão passarmos unidos, entraremos no céu, né? Ao entrarmos no céu, veremos lá.
Então, de forma poética, ele está afirmando isso que eu estou aqui hoje colocando como tema. A eternidade está logo ali, basta atravessar o Jordão. O texto que eu li, ele está dentro de um momento em que os filhos de Israel estão prestes a atravessar o Jordão. Já haviam passado todas aquelas dificuldades desde que saíram do Egito e agora estão já diante de Jericó. Jericó está do outro lado, na margem ocidental. O povo está acampado, portanto, do lado de cá, na margem oriental. Sendo desta forma lá a margem ocidental, a terra prometida, assim chamada no texto, da além do Jordão, e onde os filhos de Israel estavam acampados, nas campinas do Jordão, o lugar que nós estamos aqui chamando, como a Bíblia diz, daquém do Jordão. Só está diante deles o Jordão, e tudo aquilo que Deus prometeu como terra boa, larga, que mana leite e mel, está logo ali, da além do Jordão. Tudo aquilo que Deus prometeu como sinônimo de desfrute, de comunhão, de alegria, de cumprimento de promessas, terrenas é verdade, mas que para nós simbolizam o cumprimento das mais maravilhosas promessas, as eternas, estão logo ali da além do Jordão. Na verdade, atravessar o Jordão e tomar posse da terra não seria propriamente ir em direção ao destino, mas na verdade seria o retorno às origens. E eu gostaria que você guardasse bem isso. Atravessar o Jordão não é o destino, é o retorno à origem. Porque Israel estava daquele lado, Abraão estava daquele lado, Isaac estava daquele lado, Jacó estava daquele lado. Jacó teve o nome mudado para Israel daquele lado. Quando José é levado para o Egito, todos conhecem a história, e depois um tempo de fome se abate sobre toda aquela terra. Então os filhos de Israel se veem obrigados a descerem para o Egito para poder permanecerem vivos, para garantir a sobrevivência. Uma família, um grande clã de aproximadamente 70 pessoas, portanto, deixam aquele lado do Jordão e descem ao Egito. 400 a 430 anos se passam até que Deus então resolve visitar o seu povo, libertando-os do Egito e conduzindo-os não para mas de volta a terra que ele tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, a terra que os patriarcas peregrinaram. Então é momento não de ir, mas sim de voltar. É tempo de atravessar o Jordão de volta, é tempo de retornar às origens. Eles começam toda aquela trajetória pelo deserto do Sinai, eles sobem pela região das terras de Moabe, eles estão acampados nas campinas do Jordão. Já passados os momentos em que eles se rebelam contra Deus e Deus determina que eles peregrinem por 40 anos, enfim, tudo isso já havia passado. Eles estão prestes a atravessar o Jordão e tomar posse da terra, ou retomar a terra, retomar a bênção, retomar o lugar das delícias. Rúben e Gade, como nós lemos, Rúben e Gade, 2 dos 12 filhos de Israel, eles tinham uma multidão de gado, e esta terra em que eles estão acampados, daquém do Jordão, era lugar de gado. Eles tinham uma multidão de gados, e eles estão acampados daquém do Jordão, em uma terra que é propícia para o gado. E eles então assentam no coração o desejo de: vamos permanecer aqui nas campinas do Jordão, haja visto que nós temos uma multidão de gado,
Nós trouxemos do Egito esta multidão de gado e nós estamos acampados em uma terra que é propícia para que nós continuemos a multiplicar o nosso gado. Para que atravessar o Jordão e desfrutar do que tem do lado de lá, se do lado de cá, daquém do Jordão, eu tenho muito gado e a terra que eu estou é tão propícia para a multiplicação do meu gado? Os prazeres daquém do Jordão arrancaram do coração o desejo de desfrutar das delícias da além do Jordão. As coisas estavam indo bem daquém do Jordão, então para que trocar o que eu tenho do lado de cá para aquilo que eu não sei ainda o que tem do lado de lá? Eu sei o que eu tenho do lado de cá, mas é uma incógnita, é uma interrogação. O que é que tem do lado de lá? Eu ouço falar, os meus antepassados falaram, já de gerações eu ouço dizer o que tem do lado de lá, mas eu ainda não vi, eu ainda não sei. Sabe por que não sabiam? Porque perderam a conexão. Eu estou dizendo que o outro lado do Jordão não é apenas destino, mas é retorno à origem. Mas em algum momento eles perderam a conexão. E agora eles estão, na verdade, conectados ao lugar aonde estão, nas campinas do Jordão. Infelizmente, estes filhos de Israel, Ruben e Gade, e meia tribo de Manassés, filhos de Israel, permitiram que o que eles tinham, que é coisa passageira, e o lugar onde estavam, que também é passageiro, mas furtasse do coração a identidade de quem eles eram, e de para onde estavam indo, ou por que não dizer voltando. Eles permitiram que o que é efêmero, passageiro, fugaz, arrancasse do coração a essência de quem na verdade eles eram. Eles se descaracterizaram, eles perderam os vínculos com as suas origens e portanto permitiram que saísse do coração o desejo de retorno à sua pátria, o seu solo pátrio. Agora eles estão com a sua característica toda deturpada, porque permitiram, repito, que aquilo que eles possuíam e que onde eles estavam, arrancasse do coração quem de fato eles eram, o que é eterno, e para onde eles estavam indo, o que também é eterno. Eles estavam abrindo mão da vocação de ser parte de um povo especial, que é movido pelo eterno, para se curvarem a um estilo de vida da sociedade hedonista da sua geração. Eles não querem mais ser incluídos no grupo daqueles que vão atravessar o Jordão, porque estão em busca do que é eterno, mas eles estão permitindo-se ser moldados por aquela sociedade que nós chamamos de uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? O que é o hedonismo? Embora tenhamos alguns conceitos mais modernos, mais recentes, mas como nós vamos ver, a prática hedonista, ela é mais antiga do que se possa imaginar. Mas quando falo de hedonismo, eu quero aqui conceituar, é um conceito que define o prazer como o bem supremo da vida humana. Em outras palavras, hedonismo é a ideia de que tudo o que fazemos deve ter como finalidade última a busca do prazer e a fuga da dor. E é exatamente a partir dessa perspectiva que em muitos altares, inclusive, se prega: busque aquilo que te satisfaz, busque aquilo que te dá alegria. Se você se sente bem, vale a pena. Se mexe com a sua alma e produz boas emoções,
está valendo, vai em frente. Se o seu coração se delicia, ó, é de Deus, continue. Não, o nome disso é hedonismo. Hedonismo vem do grego prazer, é viver sempre em busca do prazer. As pessoas estão buscando avidamente, desesperadamente, ininterruptamente o prazer. Elas perderam inclusive a dimensão daquilo que é ético, e ainda dentro da ética cristã, porque aquilo que é moralmente correto dentro da ética cristã, às vezes bate de frente com a nossa busca desenfreada pelo prazer, mas ela tem uma outra ética. A sua busca pelo prazer compensa tudo aquilo que ela faz. São as principais características da sociedade de hoje. A sociedade de hoje é uma sociedade hedonista, busca o prazer imediato, coloca ênfase em satisfazer os desejos e obter gratificação de forma rápida, muitas vezes impulsionada pela cultura do consumo. E aí fica nesse desespero. Trabalha, se esforça, luta, se entrega, se dedica, se desgasta para consumir algo, e quando alcança, descobre que não produz a satisfação que estava sendo prometido, mas alguém já vem com uma outra propaganda, é porque isso já está atrasado, mas já tem algo novo, e você vai em busca do algo novo. Quando consegue alcançar, já desatualizou também, você tem que ir em busca do outro mais novo. É o carro que é mais moderno, é os aparelhos eletrônicos mais modernos, são as casas cada vez mais modernas. É uma busca, é uma corrida atrás do vento. É a sociedade hedonista, movida pelo consumo, movido pelo individualismo, pelo egoísmo. O foco se desloca para a satisfação individual. A prioridade é o eu, a satisfação das minhas necessidades e vontades. Eu fico mergulhado nessa cultura consumista. O prazer, desta forma, ele frequentemente é encontrado através da aquisição de bens, serviços, o status, o símbolo, aquilo que eu passo para as outras, que tenho, que possuo, a conta bancária gorda, as viagens, as roupas de grife, passa a ser o que me dá satisfação. Na verdade, as pessoas acham que se satisfazem impressionando a terceiros, ficando cada vez mais vazio, porque o estilo de vida dela é produzir no outro um impacto de impressionamento em relação a si. As relações interpessoais de todas as sortes, inclusive os relacionamentos entre pessoas, cônjuges, são relações chamadas de fugazes, líquidas. As relações tendem a ser superficiais, descartáveis, pois a busca da satisfação imediata dificulta a construção de vínculo profundo e duradouro. É por isso que nós vemos um desgaste dos relacionamentos. Não se há mais a tendência de cultivar boas amizades, não há mais paciência para o perdão, não há ninguém mais se esforçando. Claro, não vou generalizar aqui, mas poucos querem se esforçar para lutar por manter o seu casamento. Antes nós falávamos dos índices elevados de divórcio do lado de fora da igreja. Hoje do lado de dentro é igual ou tão maior quanto do lado de fora, porque às vezes, sem generalizar, eu sei que cada caso é um caso, e não quero aqui ser infantil, tampouco indelicado, eu sei que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, é essa cultura em que estamos inseridos, é esse sistema no qual nós estamos mergulhados, a busca pela sua satisfação. Você não está feliz? Desfaz. Você não está alegre? Abre mão, parte para outra, vai em busca de outra. Para que viver dessa forma, sem uma alegria, uma satisfação? E assim tudo é fugaz. A gente vai abrindo mão de princípios, de valores, do que é divino, do que é eterno, do que é imutável, tudo em busca do que é passageiro. Lá está Gade, lá está Rúben. Para que atravessar o Jordão? Eu tenho gado, a terra é de gado. Eu vou fazer o que do lado de lá? Eu tenho tudo o que eu quero do lado de cá. Como disse, o conceito de hedonismo ele pode ser até um pouco moderno, mas na verdade a conduta é mais antiga do que nós podemos imaginar. Remonta ao Éden. Se nós voltarmos lá ao Gênesis, capítulo de número 2,
Se puder projetar, Yuri, seria muito bom, agradeceria. Gênesis capítulo 2, os versículos 15 a 17. Observe bem. Tomou o Senhor Deus, diz o texto, o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O versículo 16 diz que ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, a ênfase está aqui, olha, de toda. Esta é a ênfase de Deus. O Senhor ordenou dizendo, 2 pontos, aí entra a ênfase de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando a ênfase de Deus é de toda, e nós não somos capazes de numerar o quanto está inserido nesse toda, centenas, milhares, dezenas de milhares, uma quantidade talvez incalculável de árvores, de frutos à disposição do homem, e a exceção, uma única. Não coma desta única, coma livremente de toda, para que possam todos entender. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou tentar colocar aqui uma ideia, uma imagem de eternidade, embora todos saibamos o conceito que é algo que não tem nem início nem fim. Mas quando Deus fala todas, é como se Ele dissesse, fosse esse tempo eterno. Você pode desfrutar desse tempo eterno, pode desfrutar dessa. É a eternidade, é esse tempo incontável, não sei quantas, são dezenas, são centenas, são milhares, são milhões. Deus está dizendo, desfruta, aproveita, come, se satisfaça dessa. Aí quando chega naquela que não pode, é esse tempo que nós estamos inseridos. Renuncia nesse período, e depois você vai continuar desfrutando dessa. Eu estou entregando a você tudo, mas renuncia só esse períodozinho assim, esta vírgula na eternidade, esse piscar de olhos dentro da eternidade. É só isso que você tem que abrir mão, e livremente. Deus é liberdade, não é escravidão. Deus diz, aproveita, desfruta livremente, tudo isso é para você. Eu só quero como prova de fidelidade e amor, que você renuncie a essa. Não abra, não toque, não coma dessa, não é? Abra mão dessa. O capítulo de número 3, quando nós temos a inserção da tentação, a serpente, ela entra em cena, e o texto diz, versículo 1 do capítulo 3 do Gênesis, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher, 2 pontos, foi assim que Deus disse. Aí vem a ênfase da serpente, de Satanás. Ele começa dizendo, foi assim que Deus disse, não comereis. Olha a ênfase de Satanás, é não. É como se ele estivesse pregando. A pregação do diabo é, com Deus as coisas começam com não. Enquanto a palavra de Deus para Adão foi, livremente, desfrute, aproveite. Só que quando Satanás entra em cena, ele diz assim, foi desta maneira que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Disse a mulher à serpente no versículo 2, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Você pode desfrutar livremente de tudo, é a eternidade, mas essa não. Aqui é desobediência, aqui é morte. Você precisa renunciar ao que provoca morte, para que você continue desfrutando do que promove vida eterna. Você precisa aprender a dizer não para o que Satanás propõe, dizendo que vai gerar alegria, mas na verdade gera morte, para continuar desfrutando daquilo que é a verdade absoluta dita pela boca do próprio Deus, que é toda, isto é vida com abundância, é vida eterna. Mas Satanás lança os holofotes sobre aquela que Deus disse não, e ele diz, mas Deus foi dizer não exatamente para a melhor. As outras não valem de nada, as outras nem tem graça,
As outras não são nem interessantes. A única que Deus proibiu é a que vai dar prazer imediato. É a que vai provocar satisfação instantânea. Você vai sentir algo que você nunca sentiu. Você vai ter uma experiência que você nunca teve. Você vai viver algo que você nunca viu. É tudo que você quer. É o que Deus está te proibindo. Esta é a mensagem de Satanás. É tudo que vai alegrar o seu coração, vai te levar a um êxtase, vai te levar a uma alegria indizível, se você comer aquela que Deus está dizendo para não comer. Se você fizer aquilo que Deus está dizendo para não fazer. O que Deus está te entregando não vale de nada, mensagem de Satanás. Mas o que Deus está te proibindo é o que é interessante. Perceba, quando eu digo que eternidade não é destino, mas é origem, eles foram criados para a eternidade. Eles foram criados a partir do eterno. O Deus eterno é o Olã. O Deus eterno assoprou o fôlego dele, a eternidade entrou no homem. E depois a gente vai chegar lá no coração. Deus colocou lá dentro dele. Ele foi criado do eterno para o eterno. Mas ele tem que abrir mão de algo que quer roubar a eternidade dele, para continuar desfrutando daquilo que é eterno. É uma renúncia, é uma abdicação, é uma prova de fidelidade, é amor a Deus. Mas a serpente está lá dizendo à mulher. Então a serpente diz: certamente não morrereis. Em outras palavras, Deus está mentindo para você. O que na verdade está acontecendo, a pregação da serpente para a mulher, o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, se você comer, você vai entrar num estágio, você vai atingir uma dimensão, e é isso que Deus não quer para você. Deus não te ama como você acha que Ele te ama. Deus não quer o teu bem como você pensa que Ele quer o teu bem. Deus não quer promover a tua alegria como você acha que quer. Deus está te impedindo de desfrutar aquilo que vai te fazer bem. E tem gente acreditando nessa mentira, que não é pregada por Deus, mas por Satanás. Tem muita gente dando ouvido e acreditando nessa mensagem. Agora ela está diante de duas pregações. Como você, meu amigo visitante não crente ou afastado que está aqui essa noite, você está diante de duas mensagens. A que eu estou pregando, que é a de Deus, e é o que Satanás o tempo todo fica soprando no seu ouvido, ininterruptamente, 24 horas por dia. Mas você está agora diante de uma outra mensagem. E a decisão é sua em qual você quer acreditar. A decisão é sua, a qual você vai se render. Eva fez a escolha dela. A escolha de Eva foi: Deus é mentiroso. Satanás é que está falando a verdade. Eu vou acreditar nele. Eu não vou acreditar em Deus. E toma então daquilo que Deus proibiu, mas Satanás disse que seria bom, seria agradável. E agora quando ela pega e come, depois também dá ao seu marido, o versículo 6 diz que ela, vendo que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora ela come do proibido, ela dá ao seu marido do proibido. Lembra da analogia que eu acabei de fazer há pouco? Ela podia desfrutar de toda, menos dessa, e continuaria desfrutando de toda. Mas como ela não abriu mão da que Deus mandou abrir mão, agora não tem nem essa e nem nenhuma, são expulsos do jardim. Tinha todas, só precisava abrir mão de uma, resolveu ir em busca da uma, agora não tem nenhuma. Quantos foram arrastados por Satanás? Uma isca satânica de uma alegria, de um prazer, de uma satisfação momentânea, e você abriu mão do prazer eterno que sentia aqui nessa casa, da alegria celestial que inundava a sua alma nessa casa, foi lá fora em busca da árvore proibida, do prazer momentâneo, agora está aí vazio, nem sente nada lá, e está dentro desse ambiente e não consegue sentir nada também aqui. Tinha tudo, precisava abrir mão de uma, não abriu mão de uma, agora não tem nada. Quantos estão moribundos assim?
É importante entender que quem abre mão da eternidade não abre mão apenas do destino, mas está se desconectando da origem. No Éden, Eva, Adão, o casal, eram cheios, plenos, tinham tudo, não faltava nada. Tornaram-se vazios, porque achavam que o que ia na verdade encher foi exatamente aquilo que roubou o que já os completava, e eles nem sabiam. Você, eu, todos nós ouvimos falar de pessoas o tempo todo cheio de dinheiro que tiram a própria vida. Eu e você ouvimos o tempo todo falar de pessoas cheias de fama que tiram a própria vida. Eu e você ouvimos falar o tempo todo de pessoas cheias de relacionamento, 3º, 4º, 5º, 8º casamento, um monte de namorado, um monte de relacionamento, mas tiram a vida. Mas eu, particularmente eu, não posso falar por você, mas eu nunca ouvi falar de alguém cheio de Deus. Já ouviu, presbítero Gênesis, alguém cheio de Deus, que abriu mão da vida? Quem é cheio de Deus não tira a vida. Quem é cheio de Deus entrega a Ele a sua vida. As pessoas estão tirando a vida porque estão vazias de Deus. Estão cansadas de buscar satisfação em lugares que não pode dar o que elas buscam, porque Deus colocou a eternidade aqui dentro. Como no Éden, a falta de fé na palavra de Deus levou a uma escolha errada. Sim, falta de fé. Ela não creu no que Deus disse, preferiu acreditar no que a serpente disse. Então a falta de credibilidade, a falta de confiança, portanto a falta de fé na palavra de Deus a levou a uma escolha errada. Abriu-se mão das bênçãos eternas pela falsa promessa de desfrute de prazeres passageiros. Deus nos propõe a renúncia do que é passageiro para resgatar o que é eterno. E é exatamente aí onde entra o texto do tema, por favor, Yuri. Eclesiastes 3. De preferência na tradução revista e atualizada. Você conhece o texto todo? Ele vai dizendo: há tempo para todas as coisas. Deus está falando de uma série de coisas que são passageiras. Tempo de nascer, tempo de morrer, isso passa. E passa mais rápido do que a gente pode imaginar. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempos, as coisas passageiras, rápidas. Os dias passam cada vez mais rápidos, as semanas, os meses, os anos vão passando cada vez mais rápido, cada coisa no seu tempo, mas com uma velocidade, a gente não consegue acompanhar, passa. Mas quando chegamos no versículo de número 11, como está ali, eu preciso usar, o tempo está passando, aí tem que usar isso aqui. Olha lá, ó, está lá, eu estou vendo agora, não estava vendo não. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que fez desde o princípio até o fim. Agora olha que coisa tremenda, é dito também no versículo 14, por favor. O versículo 14: eu sei que tudo quanto Deus faz, vai durar quanto? De novo, olha só, eu sei que tudo quanto Deus faz, durará. Deus só trabalha em coisas eternas. Deus não faz nada para te dar um prazerzinho, uma alegriazinha que daqui a pouco vai embora. Deus só trabalha no que gera para a eternidade. Você ora, não acontece nada. Você, meu Deus, porque Deus está olhando lá de cima. Isso tem alguma implicação eterna? Vai corroborar para alguma coisa na eternidade? Vai cooperar para você crescer no que compete à eternidade? Não, isso vai te fazer dar passos atrás no que diz respeito a... Nem vou ouvir a sua oração. É a forma de Deus te abençoar.
Não é fácil ouvir isso, não. Eu sei, diácono Rafael. Mas Deus me abençoa não ouvindo as minhas tolices. Eu sou empolgadinho, as coisas daqui. Deus, eu quero Deus. É um empolgadinho, né, que chama? Só vai atrapalhar você. E você, hora de desespero, eu quero. Mas passa, Deus nem te dá muita confiança, um mês depois você nem lembra que estava orando por aquilo, não quer mais. Não precisou nem mandar profeta, falar alguma coisa. Não, deixa isso aí, daqui a um mês é ele mesmo, esquece disso. Você é passageiro. Hoje ele está orando dizendo, se eu não tiver isso eu vou morrer. Morre nada. Quando você ora dizendo, Deus, eu preciso disso, aí Deus, você vai cooperar para a eternidade. Isso vai reverberar aqui no céu. Isso vai abençoar mais alguém. Isso vai abrir a porta do céu para mais alguém. Isso vai expandir o meu reino. Opa, anjo, cadê? Você está esperando o quê? Vai logo lá, leva a bênção. Vai repercutir aqui em cima. Ele está alinhado com o propósito do céu. Não é um pedido egoísta. Não é um pedido para coisas terrenas. O coração dele, da eternidade que eu coloquei lá, é esse coração que está ali pedindo. É esse coração que está ali orando. Não é um coração hedonista, egoísta, mas é um coração igual ao de Jesus, alinhado com o que é eterno. Deus trabalha para as coisas eternas. Deus só trabalha em prol do que é eterno. Se não tiver reflexo na eternidade, não é obra de Deus. Não coloque Deus no meio dessas coisas. Foi Deus que me deu, e aí está te atrapalhando a caminhar, a frutificar, a ser bênção na vida de alguém, a melhorar como crente. Não coloque Deus nessas coisas. Não foi Deus. Se tiver implicação eterna, foi Deus. Se te melhorou como servo, foi Deus. Se te fez crescer como crente, foi Deus. Se produziu maturidade, foi Deus. Se te assemelhou mais a Cristo, foi Deus. Mas se transformou você em um crente frio, apático, que não vem mais à igreja, não foi Deus, não. Deus não trabalha atendendo o capricho de crente mimado e atrapalhando o caminhar dele em direção à eternidade. Não é Deus que coloca isso na vida de crente, não. Não é Deus que coloca isso na vida de crente, não. Na verdade, Deus está usando a minha boca para dizer que você já devia ter tirado isso da sua vida. Porque não foi Ele que te deu. Porque desde que isso entrou na sua vida, você não está sendo aquele crente que era antes. E está tentando suavizar a consciência, dizendo que foi Deus. Deus está dizendo, não fui eu. Eu tenho a saudade daquele tempo que você não tinha isso, e você me buscava, orava, estava conectado com a eternidade. Eu quero de volta. É aquele crente conectado ao céu. Se a resposta da minha oração toca a eternidade, Deus responderá. Do contrário, a resposta sempre será não. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus chama Abraão para renunciar o quê? O que é passageiro, com qual propósito, com qual finalidade? Para ser inserido em um grande projeto que tocará a eternidade. Todos nós conhecemos Gênesis capítulo 12. Deus aparece a Abraão e diz, sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vá para um lugar. Para onde? Eu vou te mostrar. Vai, só vai. E Abraão vai, sem saber para onde. Mas ele é convicto na tomada de decisão. Porque a despeito de não saber para onde, ele sabe com quem. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei com quem eu estou caminhando. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei com quem eu estou andando. É melhor deixar tudo e andar com ele do que ficar agarrado com tudo e ficar sem ele. Abraão abre mão, Abraão renuncia, ele deixa o que é passageiro, porque ele está sendo inserido em um projeto de caráter eterno. Ele precisará assumir uma identidade de peregrino e forasteiro, alguém que não está preso a nada, que está disposto a abandonar a hora que Deus falar. Ele monta a tenda, ele desmonta a tenda, ele arma o altar, ele desarma o altar. Ele desce do Egito, ele sobe do Egito, ele vai para Gerar, ele volta de Gerar, ele vai a Betel, ele vai a Ai. Ele é um peregrino, ele abre mão de tudo, mas não abre mão de Deus. Mas não abre mão de Deus. Ele precisa mudar a identidade de um cidadão de Ur dos Caldeus, de um patriarca de Ur dos Caldeus, de alguém que herdaria uma grande herança em Ur dos Caldeus. O seu pai era poderoso, segundo historiadores, ele herdaria uma grande herança, mas para herdar heranças eternas, ele precisou abrir mão de heranças terrenas. Ele abre mão para se inserir nesse projeto eterno.
Ele assume a identidade de peregrino, de forasteiro. Ou seria um passaporte, não é? Um passaporte. Peregrinos. Eu já tive a oportunidade de conhecer tantos imigrantes. A nossa igreja tem tantos que foram, imigraram e voltaram. A gente lida com tantos imigrantes e a gente conversa com eles, por mais que estejam estabilizados na pátria para onde foram, seja Europa, Estados Unidos da América, por mais que tenham uma boa casa, um bom carro, uma conta bancária, mas quando você fala com eles sobre a estabilidade ali, ele diz: eu não sinto que eu sou daqui. Eu não me sinto integrante dessa terra. E não falo só de brasileiros, a gente já teve a oportunidade de falar com pessoas de países da América Latina que vivem numa pobreza extrema, que vivem numa criminalidade altíssima, e a gente pergunta: você é feliz aqui nessa terra? Ah, eu não vejo a hora de voltar, porque meu coração está lá na minha terra. Esse é o vínculo com a história, esse é o vínculo com a origem. Isto é algo inalienável, está aqui dentro. Nós não podemos permitir que seja arrancado. A gente sai por aí com passaporte, como peregrino e forasteiro, mas a gente tem uma pátria, a gente tem uma terra, a gente tem uma origem, a gente tem uma raiz. Abraão, então, ele vai ser este peregrino. O objetivo dele final, volto a dizer o que já disse algumas vezes, portanto, não é ir, mas é voltar ao lar eterno. Ele está focado no que é eterno, ele está saindo e abandonando o que é terreno para alcançar o que é eterno. E no meio das suas peregrinações, Ló, o seu sobrinho, pega carona com um homem de coração cheio, mas que é peregrino e que está peregrinando de retorno ou de regresso ao lar eterno. Lá vai Ló junto com Abraão, o homem que tem as promessas eternas, o homem que o coração está cheio de Deus, das coisas do céu, que abandona tudo que é terreno para alcançar algo que é maior. Mas chega um determinado momento que os pastores de Abraão, capítulo 13 de Gênesis, pode colocar aí, Yuri, por favor, a partir do versículo 7, tudo ia bem até que os gados se multiplicaram. Sabe onde que os gados deles se multiplicaram? Nas campinas do Jordão. Um pouco de geografia bíblica, não é? As campinas do Jordão. Abraão não está brigando com Ló. Você não vai ler isso na Bíblia. Você vai ler que os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló. Abraão entra em cena para acabar com aquela briga. Está aí no capítulo 13 do Gênesis, a partir do versículo de número 7. Quando Abraão entra em cena, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abraão e Ló a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Aí o versículo 10 diz: levantou Ló os seus olhos e viu o quê? Está ali projetado? Viu o quê? Oh, a campina do Jordão. Eu quero te fazer entender, irmão, que a gente está tropeçando. Não é lá no Egito, não. Missionária Joel, mas já estamos na campina do Jordão. O Jordão aqui, a eternidade está logo ali, da além do Jordão. E sabe onde a gente está se embaraçando? Não é lá no Egito, é aqui na campina do Jordão. Falta só atravessar. E a gente está se embaraçando aqui, nas campinas do Jordão, onde era para estar mais ligado, mais fervoroso, mais atento, mais focado. Eu estou olhando lá de lá. Ah, para onde Deus me chamou, está do lado de lá, já estou perto. Oh, já passei por tanta coisa, já deixei Egito, já atravessei deserto, já lutei com tantos pelo meio desse deserto do Egito, já atravessei o mar, já tive a cobertura de coluna de nuvem, já tive o aquecimento da coluna de fogo, já comi do maná no deserto, codorninho. Agora eu estou aqui na margem do Jordão. E a bênção está do lado de lá.
E o Deus que abriu o Mar Vermelho, daqui a pouco vai abrir o Jordão, ó. E vai falar assim: atravessa, atravessa, atravessa. Atravessa, 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 atravessa. Atravessa, 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 atravessa. Eita, é bom pregar para crente que entende, né? Ó. Daqui a pouco o Jordão abre. Mas tem gente que não vai ouvir, sabe por quê? Porque tem muito gado. E a terra que ele está é terra de gado. Aqui eu estou alegre, aqui eu estou feliz, aqui eu estou satisfeito, aqui eu estou realizado. Já esqueceu do Egito? Já esqueceu do deserto? Já permitiu que saísse do coração o desejo pela terra prometida? Porque o último teste é a margem do Jordão. Olha aqui, Ló levanta os olhos, vê as campinas do Jordão. Era bem regada. Antes do Senhor ter destruído aquela mesma região de Sodoma e Gomorra, ali ao lado do Mar Vermelho, na foz do Rio Jordão, do Mar Morto, perdão, a foz do Rio Jordão. É ali onde ele está. Ele levanta os olhos, ele vê, ele diz: eu com gado, essa terra que boa, eu quero essa terra. Aí Abraão diz: tudo bem, você fica com a terra, eu sigo o meu fluxo, eu sigo adiante, eu prossigo para aquilo que enche o meu coração. Ló jamais conseguiria entender por que Abraão abriu mão de olhar para as campinas do Jordão. Por que Abraão abriu mão do direito da escolha? Todos nós sabemos, o patriarca era ele, quem tinha promessa era ele, o mais velho era ele, pela lei era ele, tudo era dele. Mas ele abre mão, renúncia. Para herdar tem que renunciar. Para herdar tem que renunciar. Mas aquele que não consegue renunciar não entende a atitude de quem renuncia. Eu não entendo essa atitude do meu tio. O direito era dele, a terra é boa, ele tem gado, ele poderia ter escolhido. Por que ele fez isso? Não vai entender. Mas o autor da epístola aos Hebreus, trabalha direito aí, hein? Capítulo de número 11, do versículo 8 ao 10, e depois 13 ao 16, vai nos ajudar a entender. Olha o que diz, Hebreus 11, a partir do versículo 8 até o 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Versículo 13 ao 16, o 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque o que isso diziam claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O Ló não vai entender. O Ló está perguntando: meu tio, por que o senhor não levanta os olhos e olha para as campinas do Jordão? Olha que coisa linda, o senhor não está vendo? O Abraão está dizendo: vem cá, Ló, vem cá, dá uma olhada naquela pátria ali, ó. Dá uma olhada naquela cidade ali, ó. Olha aquela lá para onde eu estou. Você acha que compara essa terra com aquela? Eu estou esperando aquela, eu estou buscando aquela, eu estou abrindo mão de tudo por ela.
Só quem está disposto a abrir mão de tudo pelo céu. A eternidade está no teu coração. É por isso que quando fala da eternidade, quem é crente sente, quem não é não sente nada. Quem espera o céu fica alegre, quem não espera não vê a hora do culto acabar. Quem está vencendo aqui gigante, quem está vencendo aqui leão, quem está vencendo aqui urso, para chegar do outro lado do Jordão, ele está se alegrando, porque ele entende o Jordão é o último estágio, é o último estágio. A eternidade é logo ali, a eternidade é logo ali, a eternidade é logo ali, da além do Jordão. Aleluia, 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 aleluia. Para caminharmos para o fim. Você que abriu mão de atravessar o Jordão está aqui hoje. É sua noite para voltar às fileiras dos que estão caminhando e vão atravessar. É logo ali. Aproveita a sua oportunidade e abre mão dessas mentiras que você está correndo atrás e não enche você de nada. Porque o Jordão é o último estágio. Já estamos diante dele. E a eternidade é logo ali. Para concluirmos, eu volto ao texto que li. Números 32. Os versículos 4 e 5, lá estão os filhos de Gade, lá estão os filhos de Ruben. Versículo 4 e 5, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Tem gente pedindo, implorando para não passar o Jordão. Não me obrigue a passar o Jordão. Pelo menos os filhos de Gade e de Ruben tiveram a coragem de colocar para fora o que estava no coração. Eu não quero atravessar. Eu não quero atravessar. O desejo de atravessar o Jordão se foi. O desejo de se estabelecer daquém do Jordão está dominando o coração completamente destes filhos de Israel. Ruben e Gade, filhos de Israel. O desejo de ficar daquém do Jordão dominou completamente o coração desses filhos de Israel. Lembro mais uma vez, eles não estão indo para a terra, eles estão voltando, eles saíram de lá. Os patriarcas saíram de lá, passaram no Egito os 400 a 430 anos, peregrino e forasteiro. Agora estão voltando para a terra. E agora diante do Jordão, desistem na reta final. Na reta final. Lembra do jovem rico? Já foi falado aqui, inclusive ontem. Lucas 18, 18 a 30, a pergunta dele é exatamente esta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: por que me chama de bom? Só tem um bom que é Deus. Mas e aí, como é que está a sua vida em relação aos mandamentos? Não, cumpro todos, estou em dia, não falho com nenhum. Desde quando? Desde a minha juventude. Muito bem. E os gados? Tenho muito. E os gados? Tenho muito. Nós vamos precisar desfazer desses gados aí. Você quer herdar a vida eterna? Está certinho na lei, cumpro esse, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não. Mas e os seus gados? Tem bastante. O que você acha de desfazer desses gados, distribuir, vir comigo, a gente atravessa o Jordão e você herda a vida eterna? Aí não. Desfazer do gado. Puxa vida. Perdi a viagem, vim até aqui para falar que eu tenho que desfazer, tenho que abandonar, tenho que largar. Puxa, aí me entristeceu agora. Irmão, você já parou para pensar que Jesus falou para aquele jovem: meu Deus, se Jesus falasse isso para mim, se ele falasse para mim, só te falta uma coisa. Na beira do... Está aqui, só falta uma coisa. Será que ele falaria isso para você? Só falta uma. Você está nota 10 em tudo, só falta uma. Só falta uma.
Você passar com 10 com louvor, só falta uma. Se Jesus falasse para mim que só falta uma, meu Deus, aquele jovem estava numa bênção, mas para largar essa uma que falta, para largar essa uma. Olha aqui os versículos 16 a 19, já estou encerrando, de Números 32. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, cidade para nossas crianças. Já estão projetando o futuro, criança, vamos crescer, vamos prosperar aqui. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Meu Deus, eu fiquei lendo isso hoje pensando, esses dois representantes de tribo, Ruben e Gade, e também a meia tribo de Manassés, eles estão dizendo: eu estou disposto a lutar, ir para a guerra e para a batalha, para os meus irmãos atravessarem, mas eu não vou. Quanta gente eu estou colocando lá, mas será que eu vou? Me esforçando, labutando, pregando, cantando, abrindo culto, fazendo, para ajudar todo mundo a atravessar. Mas e você vai atravessar? E eu vou atravessar. Lutar pelos outros para que eles herdem aquilo que eu estou abrindo mão. Perderam o apego, perderam o amor, perderam a saudade pela terra da além do Jordão. A gente canta tanta música aí, né? Música, já foi dito também, como é que falou aí? Letra gospel, né? Que não fala nada de Deus e tal. E aí quando a gente volta para o nosso inário, a nossa inódia original, a harpa cristã, por exemplo, eu fiquei pensando a letra nessa tarde do hino 2 da harpa. Olha o que ele diz. Para quem não lembra, até vou pedir ajuda do Yuri, até o hino da harpa dá para pregar baseado no hino da harpa, irmão. Ó, que saudosa o quê? Lembrança. Isso é origem, isso é origem. Isso é origem. Se é lembrança, é um lugar de onde eu vim. Eu estou com uma saudade, toda vez que eu lembro, me dá uma saudosa lembrança de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, porque é de onde? Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, porque ele foi para o céu. Mas tem uma coisa, o Jordão vai abrir, ele vem me buscar, ele vem me buscar. Aí a letra diz: sim, eu porfiarei. O que é porfiar? É lutar, é combate, é briga, é guerra. Vai lutar pelo quê? Pela terra de além. E lá eu terminarei as lutas de Aquém. Aqui vai ficar, não quero nada com Aquém. Eu estou de olho no além. Eu vou lutar pelo além. Eu abro mão do Aquém, mas eu avanço para o além. Por que isso? Porque lá está o meu Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo, 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 Ele é tudo. Se Ele é tudo na sua vida, fica de pé. Se Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Sem gado eu vivo, sem Ele eu não posso viver. Sem as coisas eu vivo, sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele foi, mas Ele vai voltar. Eu estou na beira do Jordão, o Jordão vai abrir, eu vou atravessar. Eu não quero ficar aquém do Jordão. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Sinta aí um pouquinho do céu na sua alma, vai. Sinta aí. Não vai ficar ninguém para trás não. É o 509. Nós vamos passar o Jordão unidos. Não vai ficar ninguém para trás. Gade não vai ficar para trás aqui nessa igreja não. Não, Ruben não vai ficar para trás. Metade de Manassés não. Nós vamos atravessar o Jordão unido. Vai todo mundo. Ninguém precisa ficar de fora. O grupo do louvor prepara ali um hino que fala sobre o céu, nessa toada assim, desse hino da harpa. Enquanto eu faço um convite para você voltar. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de voltar.
Você foi enganado, foi iludido, mas Deus te ama. Está dizendo: o teu lugar é aqui. Esse buraco na sua alma, no seu coração, eu encho hoje. É só vir correndo no altar. Eu estou aqui te esperando para te abraçar. Venha, venha você que se afastou. Não me interessa a razão. Eu não estou aqui para apontar e julgar. Pela misericórdia estou de pé, pela misericórdia. Mas se você em algum momento fracassou, fraquejou, vacilou e está sentindo vazio a sua alma, nessa noite é noite de ser preenchido. Venha, venha. O Jordão é aqui diante de nós, mas a eternidade é do outro lado. Falta muito pouco. Você não pode ficar de fora. Aonde está você? Eu estou te chamando. Você, meu amigo afastado, você, meu amigo não crente, você que se desviou, estou te chamando. Venha à frente, venha. Se você está vendo alguém aí, olha o que a tribo de Rubem Gad disse: ia lutar para os irmãos atravessar. Lute aí por alguém, vê aí se tem alguém do seu lado. Diz aí: você quer que eu te ajude a ir lá? Para a gente vencer essa barreira, para a gente vencer esse Jordão, atravessar. O seu lugar é do outro lado. Dá uma olhada aí alguém, enquanto nós louvamos com o ministério de louvor. E depois eu oro e devolvo o microfone. Já está vindo aí, já está vindo. Alguém está atravessando o Jordão, está atravessando, está atravessando. Já está atravessando alguém aí. Cadê você que se afastou? Ficou encantado com as coisas daquém do Jordão, ficou encantado com as coisas do lado de cá, foi engodado, foi iludido, se deixou enganar pela serpente.